Olá novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis, à secção ou à rúbrica Livros à Solta para quem os abrace. Trago-vos hoje novamente um livro que espero que vocês abracem, desta vez um livro mais técnico, mais profundo do ponto de vista conceptual, em relação ao nosso primeiro episódio. Trago-vos o livro do professor Raul Guimarães Lopes, que se intitula Psicologia da Pessoa e Elucidação Psicopatológica, da Igiomed Edições. Este é um livro que eu considero essencial do ponto de vista da elaboração dos conceitos que são necessários para a nossa prática enquanto psicólogos e psicoterapeutas. Hoje em dia vivemos uma forma de estudo, de desenvolvimento, às vezes, da ciência psicológica e psicoterapeuta, que recorre muito à fugacidade e à fragilidade de alguns conceitos. Não estruturamos devidamente, pelo menos na minha perspectiva, conceitos que são essenciais e que são gerais para a nossa vida. Este é um livro de estudo, é um livro para recorrermos com frequência, as vezes que forem necessárias, é um livro para nos ir acompanhando. É um livro que me tem acompanhado e que eu acho decisivo. Passo a apresentar-vos um pouco do percurso curricular do professor Guimarães Lopes, Raul Guimarães Lopes. Ele é português, é médico, psiquiatra. Ele nasceu no Porto, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto e cursou Medicina Sanitária no Instituto Superior de Higiene Ricardo Jorge. Na Faculdade de Letras, fez o curso de Ciências Pedagógicas e Estudos em Filosofia. Só por aqui já estão a ver a abrangência da formação deste nosso professor. É especializado em psiquiatria, tendo iniciado a sua carreira profissional no Hospital Conde Ferreira, orientado por um dos primeiros fenomenologistas portugueses, o Dr. Gomes de Araújo. Em 1967, foi convidado pelo professor Tellenbach, um grande sonante na psiquiatria europeia e existencial, a contemplar a sua formação em psiquiatria na famosa Heidelberg, na Alemanha, conhecido Centro Cultural Humanístico. Foi assistente na clínica psiquiatra universitária do professor von Bayer, tendo a seu convite entrado no círculo dos fenomenologistas alemães, onde conheceu e conviveu com vários professores e vários fenomenologistas alemães sonantes na época. Ele também frequentou os seminários de Gadamer sobre a hermenêutica. Ele exerce atividade profissional como médico psiquiatra, foi diretor do departamento de internamento do Hospital Magalhães de Lemos, no Porto, e como professor universitário foi diretor de alguns departamentos de psicologia, nomeadamente o Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona do Porto, e foi regente das disciplinas de Psicopatologia Geral e Psicopatologia Especial. Tem obras publicadas no âmbito da fenomenologia, da psicopatologia, da psicopedagogia clínica e da psicoterapia existencial. Vou-vos ler um pouco, como estão a ver, é uma obra profunda. Não é? Vamos ler um pouco da apresentação para vos aguçar a curiosidade. O livro em suas mãos foi originalmente concebido com o intuito de transmitir a experiência clínica pessoal vivida com pessoas que sofrem. O questionamento dos problemas psicológicos postos pelo que se considera patológico levou a aprofundar o cúmulo do processamento mental. Então, confrontaram-se teorias
que praticassem a relação de ajuda. Assim, foi inicialmente escrito para estudantes como teorias da personalidade, no contexto de introdução às diferentes perspectivas da relação de ajuda. Ainda deste primeiro tempo, restam a teoria ortodoxa freudiana e a teoria cognitiva no promissor desenvolvimento iniciado por Varela. Os momentos especulativos foram-se reduzindo e o livro passou a ser ponderado como psicologia da personalidade. Mas o estudo da personalidade, no seu contorno psicológico, não satisfaz caso se queira lidar com uma psicologia não escolar, não especulativa e dar voz à vivência do que se apresenta. No todo antropológico da pessoa presente, limitando-nos então a considerar o psicológico como um dos seus aspectos e entendendo-a na relação reveladora do que procura. Daí ter-se reintroduzido o valioso modo clínico de observar a pessoa, algo que nos falta muito atualmente. Ao acompanhá-la no seu viver com sentido de existir, o resultado foi a modificação do título para Psicologia da Pessoa, ao dar-se momentâneo relevo à perspectiva psicológica, tornando-a como ponto de partida para outras importantes indagações. Muitas das pessoas em que baseamos a nossa experiência eram pacientes sobre o nosso cuidado. A perspectiva psicopatológica ajudou-nos a esclarecer o processamento psíquico na sua complexidade e simultaneamente a aclarar conceitos vistos no seu todo fenoménico. Esta é essencialmente uma abordagem antropológica, fenomenológica, existencial, tão essencial para os dias atuais. A psicologia e a psicopatologia aprendem uma com a outra. Não se podem separar. Daí o presente título, Psicologia da Pessoa e Elucidação Psicopatológica. O seu atual formato resultou de conferências proferidas ao longo de anos, tendo como tema comum o peculiar modo humano de estar nas diferenciadas situações cotidianas. Além de que nele se modifica também, se procura a essência do que se mantém. Contribui assim para o atual formato a preparação das aulas dadas nas disciplinas de psicopatologia professadas na universidade. Também é um livro de cariz didático, de cariz formativo e muito profundo, como vocês já vão ver quando eu vos apresentar o índice, de uma forma geral. Com o tempo, uma reflexão e com novos questionamentos, passou este livro a ser para estudiosos e não só para estudantes. Nele ainda se nota a discursividade oral no seu estilo e nos exemplos didáticos apresentados nas aulas. Do meu ponto de vista, isto é algo que enriquece para quem quer estudar, para quem se quer aprofundar, ter este registro de oralidade na escrita. É algo que eu aprecio muito e que ajuda quem quer às vezes aprofundar ou introduzir-se a alguns temas. A linguagem técnica emprega é, quando possível, descodificada através de referências cruzadas no texto e pelo uso do índice de homicídio. A inicial relação dialógica direta das aulas aprimorou. Agora, sob a forma escrita, a relação indireta com o leitor pretende-se também comunicativa e efetiva no conhecimento da psicopatologia e na dupla relação ou na dupla reflexão objetiva e pessoal. Assim, podemos apresentar a seguinte estrutura da obra. De uma forma geral, a introdução à psicologia da pessoa tem várias partes, é? 2 partes e um post-script. A primeira parte versa precisamente sobre a psicologia da pessoa, os fundamentos, a antropologia psicológica, o ser humano, o conceito de ser humano, o conceito de pessoa, de personalidade,
Uma segunda parte versa sobre a psicologia da personalidade, a psicologia humanística da personalidade, a antropologia fenomenológica da personalidade, a morfologia dinâmica da personalidade e os seus vários momentos, o momento prático, o momento cognitivo, o momento pragmático, a formação da personalidade, a transformação da personalidade. Num segundo momento, uma abordagem mais da antropologia existencial da pessoa, nomeadamente ele aprofunda conceitos como a existência, as formas da existência, o Dasein, as fundamentações existenciais, ou seja, os existenciais, as tarefas existenciais, como, por exemplo, a tarefa de se escolher a si próprio, a tarefa existenciária de estar com, tão essencial no aprofundamento da relação humana, a tarefa existenciária do cuidar, fundamento ontológico. Outro ponto versa sobre outras psicologias humanísticas da personalidade, a psicologia de Viktor Frankl, a psicologia de Carl Rogers, a psicanálise da personalidade, a psicologia cognitiva da personalidade e, por fim, um postscript sobre fenomenologia e hermenêutica. Como estão a ver, é um livro de estudo, é um livro de profundidade, é um livro ao qual devemos recorrer, devemos ter como tarefa, no sentido de irmos estudando, de irmos aprofundando, de criarmos os fundamentos da nossa prática como psicólogos e como psicólogos. Eu considero que este livro, apesar do seu pendor antropológico, fenomenológico e existencial, é um livro que dialoga com todas as queiramos nós ter como base uma perspectiva humanista e existencial geral de concepção do ser humano. Algo que nos falta na atualidade. Às vezes falta-nos, ficamos muito colados aos modelos psicoterapêuticos e falta-nos uma visão antropológica de fundamento sobre a humanidade, sobre o outro, com o qual nos encontramos a cada sessão terapêutica, a cada momento terapêutico. Vamos ler um pouco mais sobre o prólogo para aguçar aqui a curiosidade. O livro, recordo, Psicologia da Pessoa e Elucidação Psicopatológica, do professor Raul Guimarães. Então diz-nos Raul Guimarães Lopes no prólogo: a psicologia, ou a psique humana, melhor dizendo, constitui-se entre a intencionalidade do patos e do logos. Podemos entender a espacialidade quer da aproximação, quer do afastamento entre a psicologia do sentir ou a psicologia empírica estabelecida na relação eu-tu ou eu-situação e a psicologia do refletir cognitivo ou uma psicologia racionalis da razão. Na terceira pessoa, especulativa, laboratorial, académica. Tem vindo a ser expressa a polaridade entre afeição, subjetividade, e pensamento, objetividade. Apesar de ser evidente a interpenetração dos efeitos performativos cotidianos de uma e de outra, subjetividade e objetividade, isto é, o terreno do sentir e do refletir fundem-se no ato pragmático de existir. Essa fusão é dada pela ação de síntese operada pelo espírito pessoal. Teremos então de lidar, no vasto âmbito psicológico ou psicopatológico, com características páticas, no sentido do sentimento, daquilo que nos move por dentro. Características páticas, cognitivas, pragmáticas, executivas. Sobre a constante interseção dos princípios noéticos, categorias não psicológicas,
das características vitais do soma e das sociais do mundo, do viver, também não psicológicas. Por isso, torna-se máxima conveniência conhecer a limitação do psicológico que, junto ao noológico, ao biológico e ao sociológico, estruturam o antropológico que nos ocupa e preocupa ao indagar o que é o humano do homem. Olhem que questão tão importante. Indagar o que é o humano no homem. No fundo, o que nos humaniza, o que nos caracteriza enquanto seres humanos. Essa indagação leva-nos a tornar contemporâneas ou contemporâneos de ideias, por mais antigas que sejam, mas tendo pleno sentido no presente. Olhem que interessante. Tornar-nos contemporâneos de ideias, por mais antigas que sejam, mas tendo pleno sentido no presente. Às vezes falta-nos esta ligação, esta ponte com o passado, com o desenvolvimento da psicologia, com o desenvolvimento da psicopatologia, com os laços necessários nesta nossa disciplina. A psicologia, que é uma disciplina plural por natureza, não dogmática, não monocromática. Prosseguindo. A contemporaneidade não tem neste contexto mero significado histórico-cultural, mas primordialmente existencial, por referência aos valores atemporais pessoalmente apropriados. As manifestações relacionais abrem-se a todas as descobertas das ciências humanas, desde que tenham implicações diretas para o cuidar do encontro pessoal. Quando se pretende cuidar de Quando se pretende cuidar das normas gerais, estas subordinam-se à situação em que a pessoa se constitui no seu aqui e agora. Eu costumo relembrar que aqui, para a psicologia, e dentro desta perspectiva, aqui é corpo, agora é presente. E mais, a cientificidade das ações continua a ser procurada e validada não tanto por metodologias físico-matemáticas, mas de outra ordem, a qualitativa. Então, vem ao nosso auxílio a fenomenologia, que aplicada ao campo concreto da terapia se torna existencial. Prosseguindo um pouco mais. Estou em presença de dada pessoa, não de um anónimo sujeito sem predicado, sem ação. Não do objeto, complemento direto ou indireto, do meu pensar, não de material animado da minha manipulação. Esta pessoa sente e pensa, anseia, amadurece, recorda e futura, reflete e age. O sofrimento faz parte de si quando padece e luta. Faz parte do seu humano patos. Pode muitas vezes parecer ilógico, absurdo, sem sentido, mas está ali. Nós deparamos com esta incrível multiplicidade do que é o ser humano. E Raul Guimarães Lopes descreve de uma forma exemplar as especificidades e as nuances das pessoas com as quais nos encontramos e com as quais nos vamos fazendo um caminho conjunto de cuidar, vamos acompanhando no seu processo de revelação de si próprio. Prosseguindo, em relação à pessoa. Mas ela está ali. É fenoménica. É fenoménica. Esta pessoa encerra em si o seu sentido e, paradoxalmente, ao revelá-lo, descobre. É esse o valor da comunicação simpatética, como constantemente verificamos. A perspectiva humanística
é tomada com finalidade cuidadosa e de ajuda, ou em termos mais específicos, como terapêutica. As ilações que dela advêm para os tratamentos psicológicos incluídos na antropoterapia são explicitamente postidos neste livro. São apresentados os fundamentos da psicoterapia existencial, bem como as bases rogerianas da terapia centrada na pessoa e as franklianas da logoterapia. Não poderíamos, por modo contextual, estudo universitário, deixar de referir a ortodoxia psicanalítica freudiana e o desenvolvimento das atuais terapias cognitivas, todas na sua finalidade de ajuda terapêutica e não meramente no âmbito especulativo. Ou seja, ele propõe este diálogo, esta ponte entre abordagens. O cuidado, no seu profundo sentido antropológico, acompanha e provê a necessidade restritivamente biológica, à carência psicológica, à inconsequência sociológica, à falha noológica. Esse cuidado, quando imbuído de amor, é intimamente sentido como humano e libertador. A constante preocupação zelosa. Como solicitude prima o bem-estar da pessoa, cumpre-se na corporeidade ou corporalidade sadia, na harmonia entre si próprio e o outro. É esta propensão eminentemente caracterizada da personalidade, na qual se estabelecem e se diagnosticam os caminhos seguidos pela pessoa na procura, ele brinca aqui com a palavra, eu poderia dizer a favor da cura, ou no sentido da cura. Recapitulando, é esta propensão eminentemente caracterizadora da personalidade, na qual se estabelecem e se diagnosticam os caminhos seguidos pela pessoa na procura ou na incúria. Tais caminhos caracterizam configurações momentâneas ou perenes como qualidades estabelecidas que a personalidade revela e que neste contexto não se entendia como sinopse psicológica do todo pessoal. Torna-se, pois, questão primordial de todo o ente humano e de cuidar da sua presença no eidos da convivência e no oikos da ambiência, face às tarefas a desempenhar, dando forma à personalidade, isto é, constituindo de facto para a sua formação. Como vem, eu não vos vou aprofundar muito mais, já fui um pouco longo na apresentação específica do livro. Não se assustem com a profundidade do texto, com os termos mais técnicos e com os termos do grego, do latim, porque o professor Raul Guimarães Lopes depois acaba por elucidá-los. Ele vai à etimologia das palavras para podermos descortinar-lhes o significado. Eu digo, não se assustem com a profundidade do texto e com a sua elaboração, porque o que nos falta é esta profundidade atualmente. Nós confrontamos cada vez mais com textos muito superficiais. Claro que é importante para o psicólogo e para o psicoterapeuta saber onde encontrar informação credível, fundamentada, claro, estudar, participar em grupos de estudo, fazer as suas pesquisas, ler artigos científicos, mas ler artigos científicos e refletir ligeiramente sobre eles não basta.
nós temos que regressar à leitura e ao estudo dos livros, que demoram tempo. Um tempo que para o aprofundamento do cuidado na nossa prática é essencial e decisivo. Para terminar por hoje, porque até já estou a ficar sem voz, só de uma forma rápida, eu complemento o estudo deste livro, Elucidação, Psicologia da Pessoa, Elucidação Psicopatológica, com este outro livro do professor Guimarães Lopes, A Clínica Psicopedagógica, e aqui o subtítulo já diz tudo. Perspectiva da Antropologia Fenomenológica Existencial. Possivelmente noutra altura poderei aprofundar aqui. Existe outro livro organizado pelo professor Raul Guimarães Lopes, e é um clássico, tem a ver com a história da fenomenologia existencial em Portugal, organizado pelo professor Raul Guimarães Lopes, Vítor Mota e Cassiano Santos, que resulta do segundo encontro de Antropologia Fenomenológica Existencial, realizado no Hospital Conde Ferreira, no Porto. Isto, só para terem uma ideia, de 1996. E intitula-se A Escolha de Si. Hoje ficamos por aqui, com a rúbrica Livros à Solta, para quem os abraça. Desejo profundamente que abracem esta minha proposta como um contributo para ampliarem as vossas reflexões, o vosso trabalho, a vossa prática. Um abraço para todos e para todas e até à próxima.